Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco. E hoje vamos falar sobre quais caminhos para uma experiência positiva de parto. Para isso eu convidei a doula, educadora perinatal, enfermeira de formação, Rebeca Chachá. Rebeca tem uma conexão enorme com o movimento da humanização, foi a segunda doula a se formar em Minas há mais de 15 anos, sendo que a primeira não atua mais. Então a doula atuante com maior tempo de formação. Então eu convidei a Rebeca para um bate-papo com vocês sobre esse tema muito especial. A medicalização do parto trouxe inúmeros benefícios para mães e bebês. Menos mortalidade materna e neonatal, os avanços da prevenção e do tratamento e do cuidado pré-natal, o tratamento de doenças, os avanços da terapia intensiva. Mas, por outro lado, trouxemos para a rigidez do cuidado hospitalar um evento milenar, feminino, social e íntimo, né? E que durante milhares de anos foi vivido pela ótica do cuidado familiar. O que vivemos então, o que resultou então, nos últimos três décadas, uma nova reflexão ou uma nova revolução, na minha opinião, onde mantemos os avanços da segurança e do cuidado, da cientificação do cuidado ao nascimento, mas resgatamos os aspectos humanos desse cuidado e dessa experiência. Então, em 2018, a Organização Mundial de Saúde publicou um guia com várias orientações em busca de um caminho para uma experiência positiva do parto, e foi para isso que eu convidei a Rebeca para esse bate-papo com vocês. Nós vivemos num país onde 80% das mulheres no setor privado têm cesarianas e no setor público um número enorme de mulheres vivendo experiências negativas do parto, né? Então essa questão é central, né? Essa discussão, né? De um resgate de uma experiência positiva, porque o que a gente tem vivido no Brasil precisa de passar por modificações, né? Eu dividi aqui, Rebeca, então, pegando lá, esse guia da Organização Mundial de Saúde, ele contempla 54 orientações, né? Importantes. Eu separei aqui 10. Né? Então, assim, o primeiro tópico, atenção e respeito com aquela mulher e com aquela família que está vivendo essa experiência. Fala um pouquinho sobre isso, assim, a sua visão de como isso é importante. Acho que a própria maneira como a gente está, a escolha vernacular já está mostrando para a gente a diferença, né? Olha só, quando a gente pensa em pré-natal, muitas vezes a gente fala assim, eu vou fazer o pré-natal daquela mulher, né? Então fica parecendo que o ato ativo é do profissional que está fazendo o pré-natal. Então, se a gente transforma isso de uma visão ativa para uma visão de cuidado, de empoderamento e de uma oportunidade de encontro, para ser uma orientação sobre a sua saúde de uma maneira global, a troca, a orientação e uma oportunidade de realizar a educação perinatal, cada encontro de pré-natal se torna uma oportunidade de ampliar a visão que a pessoa tem sobre o parto. Inclusive essa visão cultural, né, que é trazida enviesada. Isso não é nenhuma mulher gestante hoje tem culpa disso. A gente está inserida num contexto cultural em que muitas vezes a mulher é a primeira que vai dar à luz de parto normal, depois de várias gerações que não tiveram parto normal. Então ela é um elo perdido com a sua ancestralidade. Então buscar essa nova forma de cuidado que amplie as possibilidades, que oriente, que eduque, que empodere, né? Assim, o empoderamento não vem de fora, mas ele permite isso, né? Ele permite que a pessoa tenha essa troca e esse fortalecimento para vivenciar a sua própria experiência, né? O segundo ponto que eu separei aqui para você falar para a gente um pouquinho é sobre a importância durante, focando um pouco mais assim na experiência do parto em si, né? Assim, estamos vivendo aqui então o parto. O apoio emocional de uma acompanhante, de um familiar, né, do esposo, da companheira, do companheiro, né, ou um cuidado contínuo emocional por uma doula, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, como você vê isso, o tamanho do impacto disso. Já foram feitos estudos mostrando a diferença de ter uma pessoa simplesmente dando a mão para a mulher no trabalho de parto,
versus a mulher passar o trabalho de parto sozinha. Então, se ela tem companhia, se ela tem apoio emocional, simplesmente encorajando, falando para ela que ela está indo bem, se possível fazendo um apoio físico também, né, mudando de posição, fazendo massagens, ela tem redução na duração do trabalho de parto, ela tem menos intervenções, a própria mobilidade durante o trabalho de parto vai ajudar a isso, e às vezes a outra pessoa vai trazer essa possibilidade para ela. Mais hidratação, uma alimentação, às vezes, alimentos leves durante o trabalho de parto. Com isso, ela pode ter menos necessidade, né, com esse conjunto, né, de suporte físico e emocional, menos necessidade de corrigir a dinâmica do trabalho de parto com ocitocina, por exemplo. Ela pode ter menos demanda por analgesia e com menos intervenções nesse sentido, ela pode ter menos uso de fórceps, então mais partos espontâneos e menos necessidade de chegar ao nascimento por cesariana. Inclusive, é uma lei no Brasil, né, a Lei 11.108, de abril de 2005, que toda mulher tem direito a um acompanhante de livre escolha e restrito, em todos os momentos, durante a internação hospitalar. Em Belo Horizonte, nós temos ainda a lei da doula, né, que é a presença permitida por lei da doula, que também é um suporte contínuo, profissional, capacitado, durante todo o momento do trabalho de parto e até mais ou menos 2 horas após o parto, com essa garantia da legislação municipal. E eu coloquei aqui um terceiro tópico, Rebeca, uma comunicação efetiva com os seus cuidadores, né? Assim, a possibilidade de se comunicar de forma efetiva ou que os cuidadores se comuniquem de forma efetiva, clara, sobre o que está acontecendo, sobre as possibilidades, né? Você vê isso como um ponto importante? Importantíssimo, ainda mais para quem veio da letras. Olha a análise do discurso do profissional médico. Isso é um ponto assim interessantíssimo. Veja bem, às vezes, isso a gente já entende hoje como violência obstétrica, inclusive, né? O profissional falar com a mulher de uma maneira que é culturalmente inadequada para o conhecimento que a mulher tem. Então, falar para ela coisas que ela não compreende ou falar coisas incorretas pode dar para ela a falsa noção de que ela está correndo um risco que ela não está correndo, ou não permitir que ela faça escolhas de maneira adequada por não ter conhecimento suficiente sobre o que está acontecendo naquele momento. Eu acho que tem frases ou palavras que são potencializadoras de coragem, de força e de capacidade, e tem pequenas falas ou frases ou palavras que são desencorajadoras. Então, eu acho que todos nós temos que estar atento aqui, né? Então, quem cuida de mulheres nesse momento tem que estar muito atento com uma determinada palavra ou uma determinada frase, né, como você exemplificou aí. Como manejar a dor ou as sensações do trabalho de parto? Porque na cabeça da mulher brasileira é tipo assim, é um parto natural ou eu tomo anestesia? Para dor só tem anestesia. A mulher precisa de saber que para dor tem tantas coisas, né, que podem ser utilizadas, né, desde estar bem informada, desde saber o que vai acontecer, desde saber como isso vai ser sentido no corpo dela, a métodos naturais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A importância da mulher ter autonomia, ter conhecimento e ter à sua disposição um leque de possibilidades de manejo da dor para uma experiência positiva. Primeiramente, entender que só quem pode falar da sua dor é quem está sentindo aquela dor. O outro é conhecer os métodos e oferecer de maneira adequada. Então, a tecnologia adequada para o manejo da dor durante o trabalho de parto. Então, enquanto doula, eu acho que isso é uma ferramenta de trabalho muito potente que a gente tem, tanto para fazer educação perinatal, quanto para utilizar para a mulher. Então, se a gente for subindo os degrauzinhos aqui da nossa escadinha analgésica para o parto, a gente pode pensar que no primeiro degrau, talvez eu precise apenas, vou colocar apenas, porque é uma tecnologia simples, mas eu poderia dizer que é um excelente método de alívio, as massagens para o trabalho de parto. Porque eu vou conseguir fazer uma condução do impulso de pressão, por exemplo, que eu exerço durante a massagem, de forma muito mais rápida do que o meu organismo faz a percepção do impulso de dor para o meu sistema nervoso central. Então, quando eu faço uma massagem no momento oportuno, eu consigo ter uma inibição da sensação de dor
excelente, de 80%, dependendo da percepção da mulher, da intensidade da massagem, do momento que eu consigo fazê-la. Então eu tenho massagens, eu vou subindo um degrauzinho, eu vou cuidando de todo o ambiente, então um ambiente acolhedor, com privacidade, com menos luz, para que diminua a tensão, com aromas, com a disponibilidade, inclusive, de variar posições. A posição que a mulher assume vai melhorar a percepção dela de dor. Vou subindo mais um degrauzinho. Ela percebeu que às vezes eu posso usar a massagem junto com o chuveiro, porque a água quente vai dar uma relaxada muscular. Precisou subir mais um degrauzinho, já está chegando uma fase do trabalho de parto que eu tenho uma abertura maior da pelve, o bebê está forçando mais, eu preciso de outro método. Eu posso usar a massagem, o aroma, o ambiente e a banheira como método analgésico, um método relaxante. Então, eu não pulo etapas, eu vou deixar lá para o finalzinho a possibilidade de uma analgesia, que sim, é um direito humano. O direito ao alívio da dor é um direito humano. Importantíssimo, quinto tópico, a liberdade de expressão corporal durante o parto ou durante o expulsivo, a liberdade da mulher escolher a posição mais adequada para ela, né? Então, lembrando que durante muitos anos a mulher ficava deitada, quietinha, não podia levantar da cama no parto hospitalar. Eu preciso vivenciar isso da maneira como eu me senti respeitada, confortável e, de repente, até sentindo prazer. No parto é um pouco mais difícil, mas é possível que eu sinta um bem-estar, porque existe a liberação de endorfinas, existe a liberação de ocitocina, que é um hormônio de bem-estar. Às vezes, numa situação de um parto com liberação hormonal adequada, as mulheres vão para um estágio de consciência alterada, que a gente brinca, né, que é a partolândia. Elas viram os olhos, elas vocalizam, e escutar essa vocalização do lado de fora da cena de parto tem uma similaridade com a vocalização das relações sexuais. Então a gente não sabe se a mulher ali está concebendo um bebê ou se está parindo um bebê. Mas para isso ela tem que estar plena, ela tem que ter a possibilidade de escolher posições, de se expressar, de abrir a boca, de deixar a sua pelve, deixar o seu corpo todo flexível, com mobilidade, com liberdade e sem julgamentos, né? Ingestão de líquidos e alguns alimentos e o jejum durante o trabalho de parto. Quero convidar as pessoas que estão assistindo a pensar o seguinte: trabalho de parto é um trabalho, né? Então a gente tem essa dedicação, a gente tem esse envolvimento com o processo que ele é exaustivo. Então a gente tem aumento na frequência respiratória, aumento na frequência cardíaca, transpiração, é uma intensa atividade física. E como uma intensa atividade física, como qualquer outra intensa atividade física, a gente precisa de reposição de líquidos. Então o uso de líquidos, às vezes líquidos açucarados, isotônicos, água de coco, a água simples, né, vai trazer para a gente uma reposição e uma energia necessária para a manutenção do próprio processo. A gente já tem uma readequação dos líquidos corporais durante a gestação e no pós-parto. Então, à medida que a gente faz a ingestão de líquidos durante o trabalho de parto, e alguns alimentos leves, né, como o tolerado, a gente às vezes não consegue sentar diante de um prato de comida, como faria fora do trabalho de parto, e comer de maneira constante. Mas você consegue receber ali um quadradinho de chocolate, você consegue tomar um pouco de água. Isso vai mantendo a hidratação. Você está trabalhando e perdendo água, né? Fazendo inclusive a transpiração, a gente transpira muito, vocês podem ver às vezes na cena de trabalho de parto com as doulas, o uso do leque, né? Esse conforto térmico faz parte desse processo, inclusive porque alguns momentos de jejum e de privação da hidratação por via oral para fazer uma hidratação endovenosa vai trazer um prejuízo na mobilidade, um prejuízo, inclusive riscos maiores de infecção, né? Muito mais arriscado você fazer uma infusão venosa relacionada à infecção, por exemplo, né? Além da mobilidade, né? Do que a gente oferecer para a mulher líquidos de forma constante. É tão acolhedor, né? A gente fala tanto das comidas comfort food, né? Das comidas que trazem esse conforto. Então, às vezes, um pouco de alimento, a água, hidratação, a gente pode ter alterações, inclusive, no batimento cardíaco do bebê, né? Quando a mulher fica em privação por um período muito longo.
e a experiência é tão mais positiva quando você recebe esse cuidado, né, da hidratação, dos líquidos. Eu coloquei aqui um outro ponto importantíssimo que você já até falou sobre ele, né? Sobre a construção do plano de parto. Conhecer o que você vai viver, colocar essas preferências para os seus cuidadores, né, num plano de parto. E um outro ponto associado a isso é a escolha da maternidade, né? Um local onde você se sinta segura e confiante, né? Faça visita na maternidade, virtual ou presencial. Você não pode entrar agora na pandemia, passe na porta, para na porta, anda na calçada e tal. Não seja no dia do parto a primeira vez que você vai àquele local, né? Eu falo isso no pré-natal, né? Então fala um pouquinho disso, plano de parto e um local onde a mulher se sinta segura. Saber sobre o plano de parto é o primeiro ponto que vai nos levar, inclusive, a fazer escolha de equipe. Nas recomendações da OMS de 96, né, então de 25 anos atrás, era o primeiro item, plano individualizado, escrito pela mulher, né, em parceria, em orientação, né, por orientação da sua equipe de assistência. Nesse de 2018, existe essa terminologia. O plano de parto deve ser individualizado e construído de acordo com as necessidades da mulher. Então, a gente coloca o plano de parto mais ou menos dividido em trabalho de parto, parte, né, da permanência em domicílio, que a gente pode iniciar o trabalho de parto fazendo a internação somente na fase ativa, que é quando a gente já tem uma dilatação maior, ali 5, 6 centímetros, o bebê já está mais baixo na pelve. E a gente vai ter uma assistência no hospital, né, que se for o desejo da família, uma assistência no hospital que privilegie o suporte, né, para a mulher, esse suporte que a gente falou, físico, emocional, e o cuidado técnico. Escutar o coração do bebê, ver os sinais vitais da mãe, porque isso vai fazer diferença nos desfechos, né, na qualidade, né, na morbimortalidade para a mãe e para o bebê. Então, quando a gente constrói o plano de parto e a gente vai colocar lá sobre, eu quero, por exemplo, ter durante o trabalho de parto a possibilidade de utilizar uma banheira. E eu vou escolher a maternidade para onde eu vou, que tem uma banheira disponível. É uma coisa, seria errôneo, seria simplista falar assim, eu vou ter meu bebê em tal maternidade, sem ao menos conhecer qual que é a política institucional, os dados, né, as taxas de cesárea por instituição estão disponíveis online. Isso é um dado de interesse público, de relevância e de interesse público, né? Esses dados, eles falam para a gente, quanto mais cesáreas numa população, mais riscos para a mortalidade materna e infantil. Então, não é só um dado, não é só um jeito de nascer. A gente sabe que isso tem um agravo maior. Então, quando você conhece a política institucional, sabe se é um local que tem esses métodos de conforto, que tem a possibilidade de ter um parto fisiológico, espontâneo, alojamento conjunto, apoio à amamentação. Isso vai dizer muito sobre um alinhamento entre o que a gente deseja e o que a instituição tem a oferecer. Então, fundamental conhecer, elaborar, estudar para elaborar, né? Se puder ter uma doula, uma enfermeira obstetra, um médico bacana para poder trocar ideia, vai fazer toda a diferença na experiência positiva de parto. Queria que você falasse um pouquinho assim, como é importante para a mulher viver uma experiência positiva de parto, ela ter essa garantia que o meu bem-estar e o bem-estar do meu bebê vai estar sendo monitorado de forma contínua e adequada. Isso é muito relevante a gente falar, inclusive porque nós temos muitos equívocos no Brasil. Quando se fala, por exemplo, de parto humanizado, as pessoas falam assim, não, eu quero um parto normal, mas não quero um parto humanizado. Porque parece que o parto humanizado inclui alguns cuidados e exclui outros, quando na verdade é o contrário. O parto humanizado é a política da OMS, é a política da Rede Cegonha, é a política do parto adequado, né, o que a gente tenta fazer um alinhamento a cada assistência de maneira individualizada, trazendo protagonismo, evidência científica e cuidado multidisciplinar. Se não tiver isso tudo, a gente não está tendo um parto humanizado. Então, dentre os pilares da evidência científica, né, que a gente está comentando agora, está o monitoramento adequado da frequência cardíaca fetal. Então, se o monitoramento for feito de forma adequada, a cada 30 minutos escuta o coraçãozinho, vê se a frequência cardíaca está dentro de uma faixa segura, inclusive porque pode variar um pouquinho de bebê para bebê.
Tem bebê que vai estar com 110, vai estar ótimo. Tem neném que vai precisar de 120, 130, 140, 160. Então tem uma faixa, vai conhecer o perfil daquele bebê e vai acompanhar como que ele se comporta durante todo o trabalho de parto, durante a contração e no intervalo da contração. Estando tudo bem, as outras intervenções se fazem desnecessárias. Então, quando a gente fala de parto humanizado, de monitoramento adequado, de tecnologia correta, essa é uma das principais. Outro tópico aqui, que é o 9º tópico, que é o cuidado multiprofissional, transdisciplinar e tal, né? Hoje, isso é um consenso, né? Assim, como o olhar sobre o nascimento deve ser um olhar de um cuidado múltiplo, né? Então, fala um pouquinho assim para as mulheres, né, a importância de viver essa experiência sobre um olhar múltiplo de cuidado. Eu preciso trazer os outros olhares para trazer outras formas de cuidado. Então, eu preciso ampliar, eu preciso unir para que os profissionais também entrem nessa escada de tecnologia adequada. Então, por exemplo, enquanto a doula é o suporte contínuo, às vezes a mulher não precisa que escute o coraçãozinho do bebê, que faça exame de toque, que faça cardiotocografia, que faça ocitocina, analgesia, que são procedimentos para uma outra tecnologia. Às vezes ela precisa de alguém que esteja ao lado dela e que faça uma massagem, que lembre para ela que é esse o caminho, há milhares de anos e que ela está indo muito bem nesse caminho. Então, eu trago esse cuidado da presença. E aí, quando eu percebo que as contrações estão evoluindo e que a gente está chegando numa fase ativa, eu ligo para a enfermeira obstetra e falo, por favor, pode vir que agora a gente precisa de outra tecnologia. Além da tecnologia leve da presença, eu preciso de um caminho do meio ali. Eu preciso de um sonar, eu preciso de um esfigmomanômetro para ver a pressão arterial, preciso ver a temperatura dela. Eu preciso de um outro olhar para a evolução do trabalho de parto, né? E aí, quando a gente está chegando próximo ao nascimento, se é o desejo da mulher, essa enfermeira pode acionar ainda o profissional médico para estar presente, muitas vezes para não ser utilizado, mas para estar presente ali, caso a tecnologia necessária seja da competência médica. E aí ele pode entrar, de repente, com outras intervenções relacionadas a uma indução, relacionadas a um alívio farmacológico da dor, a um reposicionamento invasivo do bebê com fórceps, que eu não consegui resolver às vezes com um método não invasivo, ele vai poder trazer outra tecnologia. Então, cada olhar vai completando a integralidade, não só da assistência, mas daquela pessoa em trabalho de parto, né? São visões diferentes que se complementam. Um dos pilares de uma assistência humanizada, que é a conexão com a medicina baseada em evidência científica. Então, cuidado comprovadamente eficaz ou benéfico, evitando intervenções e cuidados desnecessários ou que podem causar danos, né? Então, acho que também é muito importante para que uma mulher viva uma experiência positiva de parto, que ela tenha essa garantia de que o cuidado ou alguma intervenção seja cientificamente comprovado como tendo benefícios, né, e não malefícios. A gente tem uma pirâmide das evidências científicas e o nível mais baixo da evidência científica é a experiência do profissional. Então, eu não posso chegar para a mulher e falar para ela assim, eu vou fazer isso porque eu estou fazendo isso há 20 anos e isso funciona. Eu preciso ter estudos maiores comprovando que, além dele funcionar, ele tem uma lógica científica, ele pode ser replicado, ele pode ser utilizado em outras mulheres, né, de maneira adequada. Então, a gente usa os níveis de evidência científica de alto grau de recomendação. Então, não é a opinião do profissional, esse é um nível mais baixo, embora seja relevante, também é uma evidência, ele não deve ser utilizado primeiro. Então, a evidência mais eficiente são os grandes estudos, os estudos que são com grandes bases populacionais e que podem ser aplicados, se for um estudo, por exemplo, americano, que eu possa utilizá-lo no Brasil com os resultados similares de benefícios para aquele grupo populacional. Eu coloquei aqui 5 dicas que são muito importantes para mim. Primeiro, pensamento positivo. Mente positiva, né? Pensar no que dá certo e não na exceção e não na raridade. Então, pensamento, mentalidade de
de vencedora, uma mentalidade positiva. Evitar pessoas negativas próximas de você, histórias e pessoas que tragam para você relatos ou frases de desencorajamento. Terceira dica minha, prepare seu parceiro. Então, prepare o parceiro ou a parceira, prepare quem vai estar com você, prepare seu acompanhante, que ele saiba das suas escolhas, que ele entenda os seus planos, que ele participa com você da construção do seu plano de parto. Né? O seu acompanhante será um zelador das suas escolhas, um protetor das suas escolhas, uma pessoa, às vezes, a dialogar com a equipe no momento que você está lá na Partolândia. Né? Use água morna, use água quente, se relacione bem com a água, porque a água é um ótimo método natural de alívio da dor. Né? E a quinta dica, construa um kit de ferramentas que te fortaleça. Seja uma lembrança, uma foto, uma santinha, um objeto, frases de afirmações positivas para você colar na suíte de parto ou na maternidade onde você vai ter seu filho. Quero deixar um convite para cada mulher que vivenciar uma experiência positiva, tocar outra mulher. Se, por exemplo, hoje ao longo da minha trajetória, se eu atendi 600 pessoas no parto, e se cada uma delas falar para uma, e se cada uma delas falar para mais uma, a gente vai fazer uma coisa simples, que é mudar a cultura de parto. Isso muda o mundo. A gente vai começar a perceber que o parto não é aquela experiência negativa de ter a falta de tudo isso que a gente falou. Que a experiência de parto, ela pode ser construída e que nós sim somos o elo perdido, com a nossa ancestralidade, com a nossa força, com a nossa potência. Muito bom, perfeito, né? Que bom, esse recado é maravilhoso mesmo, porque o caminho é longo para a mudança, né? Mas ele é feito passo a passo, né? Eu acho que o que estamos fazendo aqui, conversando, comunicando, espalhando a boa nova de que o parto é para ser uma experiência saudável, positiva, fortalecedora, né? Então, que cada pessoa que assista essa live seja uma multiplicadora desses conhecimentos, né? No seu meio social, familiar, profissional, né? Nós precisamos urgentemente tirar a imagem de que o parto é uma experiência negativa, né? Isso foi construído nas últimas décadas e vamos demorar algumas décadas para que todas as mulheres brasileiras tenham experiências saudáveis, positivas, com autonomia desse evento tão importante, né?